Renato Garrido, eu sou residente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu produzo há 3 anos e o nosso projeto se chama Neomorph. Eu sou a Rúbia Souza, tenho 34 anos, sou de Porto Alegre também, produzo há 2 anos. E temos o Neomorph, o Black Mandala e o Glitch também, que foi o primeiro que a gente fez. O nosso primeiro projeto surgiu na rua, que nós tínhamos o rolê de rua lá em Porto Alegre, ocupando as praças de Porto Alegre, tocando lá, tocando set, tocamos uns 3 meses sets mais ou menos, e já viemos com o intuito de tocar músicas próprias porque já tínhamos banda antes de frequentar a música eletrônica. Então a gente sempre teve essa ideia de nós tocar nossa própria música. E aí surgiu o Neomorph, o Black Mandala, que seria o primeiro projeto, seria meio experimental assim, com memes de internet, uma coisa mais despojada, que fomos também agraciados, né, da pessoa da Sabrina Flow nos apoiar nisso. E a partir daí a gente começou a desenvolver mais conhecimento e começamos com o Neomorph. Neomorph, que é baseado 100% na ficção dos filmes do Alien, que a gente viu a série ainda toda desfragmentada, que a gente não viu na época, né? Eu fui vendo depois, a gente viu aquele Alien Covenant. E daí lá tem o Alien branco, que é o Neomorph, que é antes do Xenomorph, que é o Alien, né? E daí a gente começou a estudar a mitologia, começou a botar vocal, e daí começou a vir um pouco de qualidade, que na época a gente começou a aprender daí de verdade, no caso nele, né, no Ableton. E foi indo, e a gente hoje em dia é um dos primeiros lives que veio diretamente de festas de rua, festa clandestina. E estamos aí já há 3 anos representando o Sul, algumas gigs aí, inclusive essa que adoramos ter vindo, né. Em Curitiba. Crazy Derek foi sensacional, foi incrível, porque lá no Sul não tem tanta essa cena de indoor, e aqui tem muita qualidade, tanto no som como no equipamento. O time, então, incrível, todos assim, ó, fora de série, e o povo também bem parecido com lá no Sul, assim, bem caloroso, assim, recepcionaram bem. Foi incrível, deu um nervosismo, mas deu tudo certo e é isso aí. É uma experiência maravilhosa porque, tipo, a gente tá se afastando mais, assim, da nossa cidade, né? Então a gente tá indo, tipo, a gente já tocou em São Paulo também, mas é que cada vez que a gente sai do Rio Grande do Sul, pra nós é uma experiência, tipo, maravilhosa, assim. E a Crazy Derek ter abraçado nós, a gente já ter fechado com eles há um tempão, sabe? E realmente ter acontecido e tá aqui hoje ainda representando tá sendo uma experiência maravilhosa ainda. A música eletrônica, ela ganhou uma proporção muito grande, né? E nisso, a certas vertentes, ela não estava tendo a mesma visão de que outras vertentes. Então, hoje a gente ter festas especializadas em som noturno é realmente provar de que se tu te estudar, te dedicar, tu vai ter espaço, e ter espaço para todo mundo, né? Tanto nas indoor como nas outdoors, né? Nas festas de festivais de rua, né? Grande, tipo, ter espaço para todo mundo e há mais outros rolês que estão acontecendo de... Tem as grandes, só que é muito bonito ver que nesse indoor aqui de Curitiba tem uma direcionada pro Follow Night e Forest. É incrível que vê que realmente tá muito forte e a galera tá realmente entendendo o som e cada vez mais evoluindo, porque é incrível ver. É que é complicado tu fazer o som e ainda mais noturno e com... Às vezes as pessoas não entendem quando tu tá tocando e hoje tu tem o maior público e todo esse público entender o que tu tá tocando e te chamar e a gente poder viajar, mostra que realmente tem qualidade no que tá sendo feito, tanto no musical como na festa, né? Qualidade sonora. Lá em Porto Alegre a gente até quando chegou aqui viu que era indoor, aqui em Curitiba, na Crazy Derek, a gente ficou muito feliz porque lá em Porto Alegre a gente tem a cultura de sempre ter ocupando as ruas, né? Tem o Tuts, que era um movimento de rua que acontecia tipo há muito tempo, manifestações, né, de rua bastante, e a gente ocupou as ruas, a gente fez um buraco no poste, botamos uma tomada e botava as caixas na rua, no Monumento dos Açorianos. A gente fez isso durante 2 anos e depois a gente mudou para o Mazembe, que seria perto do estádio do Inter, à beira do Rio Guaíba mesmo. Nós também fizemos isso durante mais uns 2 anos. E então a gente sempre pôde tocar, tipo, todo tipo de música. Tocava um offbeat, tocava um
um trance, depois tocava um light, depois um prog dark. A rua sempre foi diversificada e o nosso público teve bastante conhecimento de som e nisso a gente acabou ficando bastante educado, até relacionado. Os sons noturnos acabaram ficando bastante evidentes e vários lives acabaram saindo, né, da rua. Dark Matter. O Vini, né? A gente foi um dos primeiros lives a ter saído do clandestino, porque a gente começou na rua, na ocupação ilegal, sempre com medo da polícia vir fechar, mas a gente nunca desistiu e foi amadurecendo tanto o público quanto a cena, tanto que hoje tem mais outros lives que também vieram, né? Mas todos eles direcionados para o underground, e lá o que pega é a correria, é do Fall Night pra cima, e agora lá a cena de high-tech Tá fortíssima. e noturno tá absurda, assim, ó. Até vai ter grandes eventos agora. Teve a Cultive, que teve é a Cultive. Tem também a Undervision, que é um festival muito massa lá da Serra. Em final de ano, dezembro. Claro. Agora vai ter em setembro, vai ter a Earth Dance. Que é um dos maiores festivais do estado, que traz os maiores nomes e referência em qualidade. E a gente vai tocar também daí o nosso outro projeto, que é o Black Mandala, que também é um high-tech, que já puxando para esse lado noturno e puxando para celeiro também. A nossa inspiração principal é filmes de ficção científica. Primeiro a gente começou botando bastante vocal e via os filmes e ficava naquela noia, naquela pira. Só que daí com o tempo a gente começou a desenvolver e começou a aprender mais de verdade sobre produção. Daí quando veio aquela questão mesmo da teoria, a gente começou a utilizar muito o esquema da escala como um todo para manipular a frequência do ambiente. Por exemplo, uma ambiência triste vai deixar tudo triste, uma ambiência feliz e assim por diante, né? E a gente começou a misturar e foi indo, e hoje em dia todo tipo de música influencia a gente, tanto do clássico até o rock, até às vezes antes a gente fazia live com um meme de funk, internet. E hoje em dia nem tem mais, a gente quase não usa vocal na verdade. Estamos muito na vibe assim do tecnológico mesmo. Videogame, na verdade, uma das Muito inspirações videogame. que a gente fez, a última, foi do Castlevania, e a nossa inspiração foi o Castlevania, porque é uma coisa que a gente ama desde antes da gente ser um casal, quando eu era uma adolescente, na real, já jogava Castlevania, da plataforma do Play 2, então, pra nós já é inspiração, né, no caso. A gente começou a produzir primeiro no que tinha, a gente sempre teve nossos professores que diziam pra gente que a gente precisava de equipamentos e tal, só que a gente nunca teve dinheiro, e como a gente sempre foi autônomo, não sobrava pra comprar tipo um PC top, um Mac, monitor, então só depois de 2 anos e meio produzindo eu fui começar a ter, pra começar a me ouvir, então eu produzia, eu andava de skate sem as rodas do skate, e hoje em dia eu tive que ralar muito. Nós produzia numa caixa só, Numa sem caixa grave. só, sem E grave. ela ficava de um lado só, porque a gente não tinha como ter outra. Mas a vontade de produzir era maior, a vontade de fazer o som era maior, que não importava que caixa tinha. E aí, voltando no link, por isso que a gente tinha um rolê de rua. Nós fazíamos a música e nós lançávamos ela de noite no rolê, porque lá tinha 2 graves, tinha as caixas, e lá a gente fazia Começava o feedback. a testar. Então, e o primeiro a ajudar a gente, assim, que ergueu a gente, ensinou bastante, é o meu professor, salve pro Johnny, da Undervision lá de Caxias, que ele sempre acreditou em nós e mesmo sabendo que a gente não tinha as coisas, ele passava as coisas pra gente estudar, e a gente tem muita gratidão a ele, porque se não fosse ele, a gente não estaria hoje firme e forte na batalha de não só produzir, mas também passar pro próximo. A produção, que é uma coisa, às vezes a pessoa não quer nem tocar, mas é necessário a pessoa, se ela quiser mexer, ela poder ter acesso e não ser uma coisa cara, porque é muito fechado. Hoje em dia o conteúdo da produção musical ele vale de muito dinheiro. E isso acaba podando, porque a primeira grande barreira é conseguir instalar tudo no computador, que no Brasil tu não vai ter dinheiro para comprar os plugins, DAW, a menos que seja muito rico, porque é difícil. E daí até tu conseguir instalar, fazer o computador funcionar, tem que ser quase técnico. Então a gente foi indo e foi pela esquerda, e hoje em dia o nosso núcleo é um dos maiores de Porto Alegre e boa parte já está começando, mais da metade dos seus lives, e temos alunos de mixagem também, né? E a gente só quer que a galera não desista e progrida. A maior mensagem, eu acho que assim, que a gente quer passar e quer propagar, tanto com o Zine, como com as nossas aulas, como com produção, com tudo, é faça. Faça o que você quer fazer.
Não fique esperando comprar o computador X para poder produzir. Não fique esperando chegar o monitor Y para te poder produzir. Se tu ficar esperando isso, não vai aonde? Não tem que deixar o teu sonho e esperar por causa de uma coisa física. A gente é a prova viva disso, que nós produzimos numa caixa só, sem grave. Então, e a vontade de produzir era maior. Então é do yourself, faça você mesmo, sempre. Aqui, ó. Aberto. Aberto. É assim, ó, parou a ventoinha e já dá um tapa ali. E ele volta a produzir. Então não deixe de viver o seu sonho hoje. Isso a gente diz pra todo mundo, todo o tempo, tá ligado? E eu dou aula de produção, e eu dou aula de mixagem, e eu faço valor diferenciado pra mulheres, pra negros, pra gays, porque já é difícil a gente hoje viver um sonho. E ser hétero, branco, normativo é muito mais fácil. Então por isso tem que ser vivido por todos, não só por uma classe social ou só por uma galera. Então, ou favorecidos. Entende? Então faça, não importa, faça. Tem que fazer. A gente começou primeiro com o Black Mandala, que era um fulon muito estranho. E daí a gente foi aprendendo as técnicas e daí a gente ficou fissurado. A primeira vez que a gente viu um amigo nosso, lá de Caxias, o Evandro Suzin, e ele tava tocando o Dark Psy, a gente nunca tinha visto assim, ele toca muito bem o set, assim. E daí a gente ficou muito doido e começamos a pesquisar, né? Daí a gente foi buscando os elementos e tentando fazer alguma coisa puxada pro Dark Psy. Daí a gente viu a primeira vez ao vivo o Aja. Daí explodiu a nossa cabeça, a gente ficou naquela quina do muito rápido pro com groove. Com groove, com full night, full on, assim. E daí a gente começou cada vez mais conhecer. E conhecemos daí um cara da Irlanda, conhecemos não, o som dele, que é o Sionak, que ele faz uma espécie de full on, que ele é mais acelerado, só que ele é muito mais melódico e muito mais profundo que o noturno, que seria o Twilight. E daí a gente começou a mesclar com o Dark Psy, e daí sai essa coisa acima de 150 BPMs, normalmente 154. Groovado e pra caramba. muito groovado, com o bass estralado do Vebelone, que é o Dark Psy, né? E a ambiência do Fulon quase noturno, meio diurno, é uma loucura. É diferente. Lift e tudo do Fulon, né? A gente quer fazer uma coisa diferente porque já tem muito noturno, já tem muito diurno e aqui não tem tanto. E é revolucionar. E a gente gosta, pelo menos, de ver uma pista não tão introspectiva, sabe? Tipo, tão cabeça baixa. A gente gosta de ver uma pista pra cima, com o braço pra cima, puxando pra cima. A gente gosta que a galera... Tipo, a gente puxa isso quando a gente toca também, né? A gente instiga a galera a dançar desse modo. Então, por isso que é bem quebrado, pra dar essa tirada da mesmice, assim. O Zine Trance, ele nasceu na necessidade de informar as manas de que estava acontecendo abusos dentro da cena, de orientação de comprar a sua própria bebida, das manas andarem mais juntas, cuidar do acampamento, e isso acabou tomando uma proporção maior, que acabou entrando poemas, acabou vindo intervenções. Tem o Zine 5, ele também diz sobre, ele é todo feito à mão, na época que eu fazia à mão ainda. Esse aqui também, o 3, eu fazia à mão. E aí se tu abrir, tem uma mandala no meio. Acabou crescendo, acabou tomando uma proporção muito maior, que hoje a gente consegue o cavalo fumante Fazine para gravadora, né, Santo Grau, que é a nossa gravadora também, junto com o Dudu Menezes, o Eduardo Menezes. O Wave Savage. E fez também para Cultive. Fizemos com Line, o cavalo fumante, com informações de redução de danos, né, para informar também essa galera nova que está chegando de que tem que respeitar o corpo, de que tem que ter uma alimentação, né, que tem que respeitar as manas, né, todo mundo tem que haver esse respeito. E o Zine fala com a galera sobre isso, de comunicação, informação, como se fosse um pequeno jornal assim pra galera. Em andamento agora a gente tá com um live novo com um brother nosso, o Gesiel Confusion, lá de Caxias. Vai ser um live de high-tech, bem acelerado, bem grooveado, mesclando o melhor que a gente tem com o melhor que ele tem. E com certeza vai dar o que falar aí. E eu queria mandar um salve também para os meus alunos lá, no caso o Marcos, o Seven Golems, o Pedro também, que os dois estão se destacando, estão fazendo live deles junto agora.
e a cena cada vez evoluindo mais. E todo mundo que tá junto com nós lá tá vindo com novidades aí e logo mais chequem o SoundCloud. Quero mandar um salve, por favor, pra equipe amarela, que é a Maquele, que é a minha irmã de mixagem, que é poucas minas lá no sul que tem mixando, então, Maquele, minha amigona, quero mandar um salve também pro Simon, a galera aí da Ertidense, que vai ter agora em setembro, TPS. Lá em TPS, o Johnny também, o Johnny de novo, lá na Ertidense, então em setembro também nós vamos estar tocando também. Então, salve! Obrigada, galera. Siga nós no SoundCloud. Neomorph Live, Black Mandala Live. A gente veio graças ao nosso amigo Flávio Esquizofrênico, que ele já é um amigo nosso já de vários anos do grupo de Watts, que é o High BPM Brasil. Foi o grupo que a gente fez em 2016 agora, eu, Vinícius, porque não tinha nada de produção de High BPM no Brasil, na verdade. E a gente queria juntar uma galera e conseguir fazer algo que fosse concreto, que a galera conseguisse estudar dentro do grupo, passar informação e passar, tipo, conteúdo para outras pessoas que não tinham tanto acesso assim, a conteúdo. E funcionou muito bem, tá aí até hoje o grupo, firme, forte, várias sonzeiras saíram do grupo. Isso é muito bom. Os caras aí, ó, vieram por lá pelo grupo, tipo, conheci por lá, fiz amizade, falei que ia trazer os caras pra cá e deu certo. Foi bem da hora mesmo. E é isso aí, cara. E nós estamos aqui pior que Vela de 7 dias dando ele, tá ligado? E tá muito massa ficar aqui esse intercâmbio. Tá rolando aqui, ó, força de música. Já fizemos 2, estamos fazendo mais uma. E vai vir várias agora, relaxa que vai vir várias. Show com nós. Valeu!